Oi, pessoal do sétimo ano, aqui é a professora Nívia, de redação, e vamos iniciar nossa revisão com o assunto receita culinária. Vamos lá. Receita é um tipo de texto instrucional, né? Então, a receita culinária, gente, ela tem a finalidade de instruir, orientar, ensinar o leitor, né, a realizar um determinado prato ou bebida. Bom, esse tipo de receita pode ser encontrada em jornais, livros, revistas, cadernos de receita de família, embalagens de alimentos, folhetos, rádios, programas de TV e em sites. A temática é focada, né? Ela gira sempre em torno de comidas e bebidas. E a linguagem desse gênero textual é de acordo com as regras gramaticais, ou seja, norma padrão. Por quê? Porque qualquer pessoa que ler uma receita de acordo com a língua portuguesa, né, vai conseguir entender a receita, independentemente da região do Brasil, por exemplo, né? Então, ela vai conseguir entender e fazer o prato culinário. A estrutura desse texto, como é? Ela apresenta duas partes essenciais. O que é que isso significa? Que são duas partes que não podem faltar. A primeira são as indicações de quantidades de ingredientes e a segunda ensina o modo de preparar. Gente, também pode apresentar partes complementares, como o tempo de cozimento, o rendimento, né? Então, vai servir quantas pessoas, rende quantas porções, o grau de dificuldade, certo? É fácil, é difícil, é moderado. A decoração do prato, né? Uma forma de deixar o prato mais bonito e o valor nutricional. Os verbos desse texto, eles são empregados ou no modo imperativo, nós temos aí um exemplo, mexa, ou no infinitivo, mexer, para indicar orientação ou ordem. Então, o texto vai estar organizado com esse tipo verbal, né, o modo imperativo ou o infinitivo, com a finalidade de orientar o leitor, certo? Bom, há o uso também de adjetivos para caracterizar os ingredientes e os utensílios. Vejam só, açúcar mascavo. Então, observe que não é qualquer tipo de açúcar, é mascavo. Então, mascavo caracteriza açúcar. É esse tipo de açúcar que deve ser utilizado. Forma pequena, não é qualquer forma, é uma pequena, né? Então, pequena caracteriza o tipo de forma. O texto também apresenta título, né? E pode haver também, gente, uma imagem para ilustrar o prato pronto. Aqui nós temos um exemplo, olha só, nós temos a imagem, né? Pipoca doce e temos a imagem dela pronta. Temos as duas partes essenciais, ingredientes e modo de preparo. Veja aqui na parte de ingredientes que eu grifei algumas coisas, ó. Meia xícara de chá de milho para pipoca. Gente, se é meia xícara de chá, então você não pode utilizar meia xícara de café. Por quê? Porque a medida vai ser diferente. Aqui nós temos uma xícara de chá de açúcar. Se é uma xícara de chá de açúcar, você não pode utilizar outro tipo de medida, tem que ser a xícara de chá, tá? 2 colheres de sopa de óleo. Se são 2 colheres de sopa, então você não pode utilizar 2 colheres de café, porque a medida é diferente. Então, observe, você precisa se atentar na questão da medida para que a receita dê certo. No modo de preparo, coloque em uma panela o óleo, certo? Adicione o milho, a água e o açúcar. Leve ao fogo, mexendo sempre. Quando os grãos estiverem estourando, tampe e balance a panela até que as pipocas terminem de estourar. Desligue o fogo e sirva em seguida. Observe que eu grifei os verbos. Coloque, adicione, leve, desligue e sirva. Esses verbos estão no modo imperativo, com a finalidade aí de orientar no passo a passo do modo de preparo, certo? Outra receita aqui, gente, brigadeiro de micro-ondas. Nós temos aí a imagem ilustrando como é que fica pronto, certo? E temos também as partes essenciais, ingredientes e modo de preparo. Observe que aqui nós temos mais informações. Vamos lá. Ingredientes: uma lata ou caixa de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de margarina,
uma xícara de chá de chocolate granulado. Modo de preparo. Vamos lá. Colocar todos os ingredientes, menos o chocolate granulado, numa tigela funda. Mexer bem, tá? Levar ao micro-ondas por 3 minutos na potência alta. Retirar, mexer bem e depois colocar mais 4 minutos no micro-ondas em potência alta. Retirar, mexer novamente até ficar homogêneo. Transferir a massa obtida para um prato raso e untado com manteiga e deixar esfriar. Com as mãos untadas, enrolar os docinhos até obter uma forma de bolinha, tá? De bolinhas. E passá-los, tá? Passá-las no granulado para enfeitar. Rendimento, 20 porções, dificuldade é fácil, tá? E sugestão, servir em forminhas de papel. Observe que aqui nós temos mais informações do que na outra receita, né? No modo de preparo, por exemplo, nós temos aí o tempo em que você deve deixar o doce no micro-ondas, 3 minutos, depois mais 4 minutos, né? Em potência alta. Temos também, gente, a informação de quantas porções vai ter, então rende quanto? 20 porções, certo? Então, 20 brigadeiros. O grau de dificuldade, no caso é uma receita fácil, e também uma sugestão de como você deve servir. Além disso, o granulado para enfeitar, né? Temos aí essas informações adicionais, diferente da outra receita, que não tinha tantas informações assim. Essa daqui é uma receita mais completa. Gente, observe aqui no modo de preparo que eu grifei alguns verbos. Olha só, na primeira linha, colocar, mexer, levar. Na segunda linha, retirar. Gente, os verbos aqui desse modo de preparo, eles estão no infinitivo. O verbo ele pode estar ou no infinitivo ou no modo imperativo. Vai ter a mesma finalidade, que é orientar no preparo da receita, certo? Mais uma coisa, observe aqui nessa primeira linha do modo de preparo, que eu falo aqui, ó, tigela funda. Gente, funda caracteriza qual tipo de tigela que você vai utilizar para colocar no micro-ondas, né? Então, uma tigela funda, não é qualquer tigela. Olha lá em ingredientes, lá em cima que eu grifei, leite condensado. Então, condensado caracteriza o tipo de leite, né? Qual é o leite que você vai utilizar? É um condensado. Então, observe que essa questão dos adjetivos é importante para especificar qual tipo de ingrediente, qual tipo de utensílio você vai utilizar. Tá certo? Nós temos mais um aqui, ó. Prato raso. Então, para esfriar o brigadeiro, você deve colocar a massa em um prato raso. Então, não é qualquer tipo de prato. Prato raso. Aqui também, ó, mãos untadas. Para você enrolar as bolinhas, como é que deve estar suas mãos? Untadas, né? Então, devem estar meladas de margarina, para você conseguir enrolar o docinho e não grudar na sua mão. Então, untadas caracteriza as mãos, como elas devem estar. Certo, gente? Então, vejam que essa receita, ela é mais específica, ela explica melhor, tá? E temos aí todas as características de uma receita culinária. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula.